1000 mulheres disputando o amor de um único homem. Um anel mágico usado para controlar demônios. Um templo coberto de ouro, erguido por forças que desafiam a lógica humana. E no centro de tudo isso, um rei cuja sabedoria foi louvada pelos céus e cuja queda abalou todo um império. Essa não é apenas uma história da Bíblia. É um épico de poder, paixão, glória e ruína. Você está prestes a mergulhar na história de Salomão como nunca viu antes. Mas fique até o fim, porque o segredo que será revelado nos últimos minutos pode mudar tudo o que você achava que sabia sobre o rei mais lendário da história. Se você acredita que o poder de Deus é real, comente agora. O poder de Deus é real. E prepare-se para descobrir os bastidores de um dos maiores reinos que já existiram. Imagine-se no coração de Jerusalém por volta do ano 971 a.C. O velho rei Davi, já debilitado, luta para respirar enquanto seu palácio é consumido por intrigas. Adonias, seu filho mais velho, tenta se coroar rei à força. Mas nos bastidores, Batseba, mãe de Salomão, une-se ao profeta Natã. Juntos lembram a Davi de uma promessa: o trono deveria pertencer ao jovem Salomão. E assim, diante de sacerdotes, guerreiros e o povo, Salomão é coroado. Ainda jovem, assume o trono de Israel, carregando não só uma coroa, mas o peso de um legado divino. 4 anos após assumir o trono, Salomão inicia a construção de um dos edifícios mais lendários da história, o Templo de Jerusalém, no Monte Moriá. Mais de 180.000 trabalhadores foram mobilizados. Blocos de pedra gigantescos, madeiras nobres do Líbano, ouro em abundância. O templo brilhou como o sol e suas paredes revestidas em ouro puro ofuscavam a visão de quem se aproximava. No Santo dos Santos, 2 querubins com asas de ouro protegiam a Arca da Aliança. Somente o sumo sacerdote podia entrar, e apenas uma vez por ano. O perfume do incenso, o som das harpas e o brilho do ouro criavam uma atmosfera divina. Durante o reinado de Salomão, Israel alcança seu auge. A prata se torna comum como pedras, e o comércio internacional transforma Jerusalém em um centro de poder global. Navios partem do Mar Vermelho e voltam anos depois com ouro, marfim, animais exóticos e pedras preciosas. Governadores controlam 12 distritos, cada um responsável por alimentar milhares da corte real diariamente. Era um reino de esplendor, inteligência, riqueza e estratégia. Mas havia algo mais. Algo que os olhos do povo jamais viram. Textos antigos, como o Testamento de Salomão, falam de um artefato lendário, um anel gravado com o nome sagrado de Deus. Segundo essas lendas, com esse anel, Salomão teria poder para invocar e controlar espíritos malignos. Alguns foram forçados a trabalhar na construção do templo. Outros revelaram segredos da natureza, da cura e da alquimia. Esses conhecimentos ocultos foram registrados em manuscritos guardados com tanto zelo quanto os tesouros do próprio templo. Ao longo de seu reinado, Salomão se casa com 700 mulheres de sangue real e mantém 300 concubinas. Cada uma traz consigo uma cultura, uma língua e um deus diferente. O harém real era um universo à parte, quase uma cidade dentro do palácio. Banhos perfumados em óleos raros, danças sensuais ao som de harpas, poemas recitados sob a luz das lamparinas. A filha do faraó egípcio vivia em um palácio decorado com hieróglifos. As moabitas ensinavam canções de amor. As sidônias encantavam com perfumes hipnóticos. Mas foi nessa diversidade que surgiu a sombra da ruína. Com o tempo, Salomão começa a ceder aos deuses estrangeiros de suas esposas, Astarte, Moloque, Quemos. O rei, outrora fiel ao Deus de Israel, permitiu que altares fossem erguidos em colinas sagradas.
O incenso queimava não apenas no templo do Senhor, mas também diante de ídolos pagãos. O som das harpas foi substituído por tambores rituais. O perfume de incenso sagrado se misturava ao odor de sacrifícios estranhos. Nos jardins do palácio, sussurros de sacerdotisas estrangeiras enchiam o ar com promessas de prosperidade em troca de devoção a falsos deuses. Os anciãos de Israel viam tudo isso com temor. Os profetas advertiam, o povo murmurava, mas Salomão, que outrora ouvira a voz de Deus em sonhos, agora parecia surdo às advertências divinas. Sua mente, antes afiada como uma lâmina, tornou-se turva. O brilho dourado de sua sabedoria começou a se apagar, substituído pelo peso de suas transgressões. Então, Deus falou, e sua sentença foi dura. Por amor a Davi, Deus não tiraria o trono de Salomão em vida, mas seu filho, Roboão, não herdaria um reino unido. Deus levantaria adversários para o enfraquecer. Hadad, o Edomita, começou a atacar. Rezon, da Síria, tornou-se um espinho constante, mas foi Jeroboão, servo do próprio rei, quem selaria o destino de Israel. Após a morte de Salomão, o império desmoronaria. 10 tribos se rebelariam, formando o Reino do Norte. Apenas Judá e Benjamim permaneceriam sob o governo de Roboão, o império que tocava os céus. Agora rui como um castelo de areia. Nos seus últimos dias, Salomão talvez tenha olhado para o templo que construiu, para os livros que escreveu e sentido o peso de sua própria contradição. Sua sabedoria foi um presente divino, mas também um lembrete de que mesmo os mais sábios podem se perder. Apesar de seu fim melancólico, Salomão deixou um legado eterno. Construiu o templo do Senhor. Escreveu Provérbios, Eclesiastes e o Cântico dos Cânticos. Encantou reis e rainhas com sua sabedoria, inclusive a rainha de Sabá, que o presenteou com toneladas de ouro. E mesmo em meio à sua queda, sua história aponta para um reino que jamais será destruído. O reino do Messias. Se essa história falou com você, comente agora. Senhor, guia minha vida com tua sabedoria. Curta o vídeo, inscreva-se no canal Nos Passos da Bíblia e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa lembrar que o verdadeiro poder não está no ouro nem nos reis, mas em Deus.